Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo, amém? Nós vamos abrir onde? 1 João, vamos lá, 1 João, isso mesmo. Não tem muito segredo. Vou pedir também para que você possa colocar o seu celular no silencioso, para que você não corra o risco aí, de repente, ele apitar. Primeiro João, capítulo 2. Hoje nós vamos ler do 12 ao 14, bem pequenininho. É pequenininho, mas tem tanta coisa nesses versos. São 3 versos. Nós temos aqui duas pequenas sessões, ou 2 blocos, a gente vai ver isso. Amém? Todos abriram? Amém? Eu vou ler e vocês vão acompanhar com as suas Bíblias, ok? Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Vamos ler o 14 em uma só voz, todos juntos? Vamos lá? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome. Te agradecemos por esta pequena porção da Tua palavra. E a minha oração é que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Deus bendito. É uma porção pequena, mas com muitos ensinamentos, como também aplicações para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã. Que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, ajuda-nos a estarmos atentos aqui, ó Deus bendito, com toda a reverência, com temor e tremor diante da Tua palavra. Eu te peço também por aqueles que estão em suas casas, ó Deus, por nossa transmissão, que o Senhor esteja também iluminando e falando aos seus corações. Que o Senhor cresça e que possamos diminuir em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, eu gostaria de iniciar esta noite fazendo uma pergunta. Como saber se alguém é verdadeiramente filho de Deus? Como é que nós podemos saber se somos verdadeiramente filhos de Deus? Você que está aqui esta noite, como é que você pode saber se você de fato é filho de Deus? Ou, de repente, você pode ser filho do diabo. Porque quem não é filho de Deus, é filho da ira, é filho do diabo. Olha, nas últimas semanas, nas exposições de 1 João, eu disse que João, ele propõe avaliações, ele propõe aqui testes. E eu acho que você lembra dos testes. De tanto eu repetir, eu acho que já está aí memorizado na sua mente. Tá? O primeiro teste é o teste doutrinário. Tá? É o teste doutrinário. Por exemplo, é o que está no versículo 1 do capítulo 4. Amados, não deis
crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, o primeiro teste é o doutrinário. Aquele que nega que Jesus veio em carne, ele é anticristo, porque Jesus se encarnou. Amém? O segundo teste é o teste moral. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática contumaz do pecado. Claro, somos pecadores, nós transgredimos, cometemos iniquidade, pecamos, mas até outrora que em um domingo eu disse que o pecado não deve ser algo regular nas nossas vidas, mas, por assim dizer, tem que ser um acidente. Então, o teste moral é este. Ora, se você é nascido de Deus, então você vai viver conforme os mandamentos de Deus. Você vai, inclusive, amar os mandamentos do Senhor. Este é o teste moral. O outro teste, inclusive, este teste moral, a gente começou a vê-lo a partir do verso 1 do capítulo 1 e fomos até o verso 6 do capítulo 2. E aí, na semana passada, a gente viu o teste social, que é o teste do amor. Do teste do amor. Ora, como é que eu posso dizer que eu sou nascido de Deus se eu odeio o meu irmão? Como é que eu posso dizer que eu sou nascido de Deus se eu sou alheio aos outros, se eu sou alheio às necessidades do meu próximo? Como é que eu posso dizer que eu sou nascido de Deus se eu sou aquela pessoa que gosto de uma confusão, gosto de uma beligerância, gosto de um conflito, gosto de colocar fogo no parque? Olha bem, João então coloca estes testes, o teste doutrinário, o teste moral e o teste o quê? Do amor, o teste social, meus irmãos. E eu já disse também aqui que João, em hipótese alguma, ele traz uma proposta de perfeição na vida cristã. Enquanto vivermos aqui, olha bem, enquanto vivermos aqui nesta terra, neste corpo corrupto e imortal, nós vamos pecar, nós vamos transgredir a lei. Agora, o que nós não podemos abrir mão é de uma vida onde estejamos procurando gradualmente nos santificar. Quando Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. Então, olha bem, eu não sei quantos anos você tem de crente, mas não é possível depois de 10, 15, 20, talvez 30, talvez 40 anos de crente, você cometa os mesmos pecados naquela área. Então nós vivemos em um aperfeiçoamento espiritual. Então, é isso que João também quer propor para nós aqui. Eu sei que diante dos testes, meus queridos, você pode olhar e dizer: pastor, mas o nível é alto demais. Como é que eu vou alcançar este nível aqui? Mas primeira coisa que eu quero dizer para você, olha, se não há crescimento nos testes, olha, se não está havendo crescimento na sua vida cristã, se não há crescimento nos testes, é necessário a gente parar e reavaliar a nossa caminhada com Deus. Não é verdade, queridos? Nós estamos em uma carreira, a nossa carreira é uma carreira cristã. Todo mundo está buscando e correndo alguma carreira na vida. Pessoas que estudam anos e anos, inclusive sempre se qualificando, para que seja o melhor profissional, para que você tenha uma carreira mais promissora. Então, é inaceitável, enquanto cristão, que você também, olha bem, não esteja investindo, por assim dizer, na sua carreira cristã, na sua caminhada cristã. E como eu disse, João,
ele não coloca estes testes para dizer assim, olha bem, João não coloca estes testes para dizer, todos vocês aí das 7 igrejas da Ásia Menor, todos vocês na realidade não são crentes. Não é este o propósito. João deseja que os crentes verdadeiros sejam fortalecidos mais e mais todas as vezes que eles se submeterem a estes testes, a estas avaliações, o teste doutrinário, o teste moral e o teste o quê? Do amor, o teste social, meus queridos. Agora, lembra que eu falei que nós já vimos nas semanas anteriores o teste moral, que começou no versículo 5 do capítulo 1, porque o prólogo nós não podemos contar como teste. E nós fomos até o versículo 6 do capítulo 2, no teste moral. Aliás, deixa eu só dar um bizu aqui para vocês, um spoiler. Durante os 5 capítulos aqui desta primeira epístola, você vai ver João de forma circular, voltando aos testes. Doutrinário, qual é o outro? Moral e social. Ele não fala somente em uma sessão sobre o teste, por exemplo, o teste moral, e ali se encerrou e não volta mais na cartinha. Não, não. Por exemplo, na semana passada nós estudamos o teste do amor, o teste social, e você vai ver que nas próximas semanas é mania de falar sempre Paulo na epístola, João vai retomar este teste do amor, o teste social. Agora, olha bem, hoje, como eu disse, João, ele não tem nenhuma pretensão de submeter os seus leitores, as igrejas, a algo que seja inalcançável. Porque se João está dizendo assim, olha, eu estou mostrando estes testes aqui para vocês, mas na realidade não tem jeito para vocês. Nenhum de vocês aí vai conseguir passar nestes testes. Nenhum. E aí então o que João faz? João dá uma parada nos testes. Neste texto que nós lemos esta noite, do verso 12 ao verso 14, e ele, para dar continuidade depois e retomar esta questão, estas avaliações, estas questões do teste, ele vai agora encorajar aquelas igrejas, ele vai encorajar os seus leitores, dizendo o seguinte, que hoje nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai nos ensinar que, claro que não está explícito aqui, mas eu vou pegar as palavras do apóstolo Paulo, que o pecado de fato foi abundante, mas a graça superabundou o pecado, queridos. Então, olha bem, este texto que nós lemos esta noite, verso 12, 13, 14, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. É um texto onde o apóstolo João vai encorajar os seus leitores em alguns ensinamentos, em algumas afirmações que nós vamos ver esta noite, daqui a pouquinho. E este encorajamento não é somente para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas também é para a Igreja Presbiteriana de Vinhais. Não é somente para os irmãos daquelas igrejas, daquelas 7 igrejas, mas também é para a nossa igreja, para você que é filho de Deus. Pois bem, por favor, volte os seus olhos aí para a Escritura. Eu preciso que você fique com a Bíblia aberta. Estes 3 versos, eles estão divididos em 2 pequenas seções, ou 2 blocos. O primeiro bloco, ou a primeira seção, é o verso 12 e 13. E a segunda seção, ou o segundo bloco, é o verso 14. Meus irmãos, minhas irmãs. Pastor, por que o Senhor está dividindo? Por 2 razões, por 2 motivos. Primeiro, eu não sei se você prestou atenção em 3 grupos de pessoas que João coloca aí nestes versos.
Você está com a sua Bíblia aberta? Olha bem, logo no início do verso 12, filhinhos, eu vos escrevo. Isso no verso 12. No verso 13, inicia o verso dizendo o quê? Pais, eu vos escrevo. Ainda no próprio versículo 13, na parte final, João coloca, jovens, eu vos escrevo. Então ele diz, filhinhos, pais e jovens. E quando eu digo que são duas sessões ou dois blocos, é porque no versículo 14, por favor, volte os seus olhos para o versículo 14. Ele coloca assim, filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o... Então, no versículo 14, ele coloca estes três grupos de pessoas, e no versículo 12 e 13, ele distribui esses grupos de pessoas. Acho que ficou claro aqui a minha explicação. Então, olha bem, estes dois blocos têm, por assim dizer, essa divisão, primeiro por este motivo, tá? Destes três grupos. O segundo motivo, eu não sei se você prestou atenção nos versos 12 e 13, ele escreve no presente, eu vos escrevo, mas no versículo 14 ele diz, filhinho, eu vos escrevi. Ele sai do presente e vai para o pretérito, para o passado. Muito bem. Deixa aqui eu explicar para vocês o que significa estes filhinhos, estes pais, estes jovens, que ele vai fazer isto várias vezes nesta primeira epístola. Não sei, você já leu a primeira epístola de João, irmãos? Amém? Eu até pedi para que você pudesse dar uma lida esta semana. Olha, vamos lá, nós temos duas interpretações aqui, duas possibilidades, e eu vou dizer para você qual é realmente a que eu fico e aquela onde a maioria dos estudiosos realmente defendem. A primeira é a interpretação literal, está realmente falando sobre faixa etária. Quando fala de filhinhos, está se referindo a crianças, filhinhos, crianças, aqueles que ainda não tinham ganhado maioridade, tá? Aqueles que não tinham ainda vida adulta. Jovens são jovens, né? Jovens, pessoas aí que já estão com seus 18, 19, 20 anos. E pais são pessoas já experimentadas, já são os anciãos, por assim dizer. Só que olhar para esse texto desta forma não vai nos ajudar, meus irmãos, porque você não vai encontrar em toda 1 João, ele propondo que filhinhos, ele está se referindo à faixa etária, jovens, ele está se referindo à faixa etária, pais, ele está se referindo à faixa etária. Então, isso aqui não é literal, até porque, se é para realmente eu me referir à faixa etária, ele deveria ter colocado assim, filhinhos, jovens e pais. Ele coloca filhinhos, pais e jovens. Portanto, olha bem, a melhor forma de você olhar esse texto e olhar para estes grupos de pessoas é você ter um olhar de forma figurada. O que João está dizendo aqui? É que estes filhinhos são aqueles neófitos, aqueles que estão iniciando na fé, aqueles que ainda não estão maduros, aqueles que estão no leite. Os pais são aqueles mais experimentados, são aqueles mais maduros na fé, aqueles que já têm uma caminhada com Cristo, aqueles que, olha bem, já não são recorrentes em alguns pecados. E os jovens são aqueles que ainda estão em um processo de maturidade, meus irmãos. Apesar, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu estava olhando esse texto e eu estava pensando o seguinte, queridos, eu e você,
talvez você concorde comigo, na nossa caminhada cristã, em determinadas áreas das nossas vidas, nós somos filhinhos. Em determinados momentos, determinadas áreas das nossas vidas, nós somos ainda imaturos. Em outras áreas, nós já somos pais, nós já somos maduros. Ora, quantas pessoas você encontra na igreja que já tem 30, 40 anos da igreja e que você vê uma imaturidade tamanha naquela pessoa? Você até olha e diz assim, meu Deus, será que essa pessoa de fato é crente? Será que ela nasceu de novo? Como pode ter 30, 40 anos de igreja, ter realmente uma caminhada com Jesus Cristo e ainda continua cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados? Então, olha bem, mas tem gente assim? Infelizmente, meus queridos, infelizmente. Mas o que realmente eu gostaria logo de início chamar a nossa atenção é o seguinte, é que realmente tem áreas em que nós nos comportamos como pessoas infantis na fé, como se fôssemos neófitos, e em outras áreas nós já estamos realmente bem capacitados, experimentados, maduros na fé. Mas, dito isto, explicando para vocês esta questão aqui dos filhinhos, dos pais e dos jovens, eu gostaria de levantar então uma outra pergunta. Por que João escreve estes versos aqui? O verso 12, o verso 13 e o verso 14. Por quê, meus irmãos? João escreve estes versos aqui para encorajar os seus leitores. Lembram? Que poderiam receber esta cartinha em relação aos testes e dizer, meu Deus, o nível é muito alto, mas eu quero dar uma boa notícia para você. A boa notícia é que eu e você hoje, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E olha bem, aqueles que receberam esta cartinha aqui naquelas igrejas, João também estava dizendo isso, olha, vocês hoje são nova criação e vocês têm uma nova identidade. Aí você pode perguntar para mim, então pastor, me prove no texto que João está dizendo isto, e eu vou provar esta noite para você também que está em sua casa, que João está escrevendo estes versos para dizer que nós não devemos nos preocupar, porque hoje nós temos uma nova identidade. Olha para o seu texto. Olha o que João faz. Filhinhos, eu vos escrevo. Ele repete isso algumas vezes, não é assim? Pais, eu vos escrevo. Jovens, eu vos escrevo. Escreve o quê? Quem escreve, escreve alguma coisa. Então, olha bem. O primeiro encorajamento, olha aqui para mim. O primeiro encorajamento que João escreve para os seus leitores e escreve para nós, é que hoje nós já fomos justificados. Amém? Verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados já são o quê? Perdoados por causa do seu nome. Ou seja, João está dizendo o seguinte, olha, eu estou escrevendo, e o primeiro motivo pelo qual estou escrevendo, é que vocês já foram perdoados e recebidos como filhos de Deus. Então, não há nenhuma dúvida quanto à fé de vocês. Então, eu posso assegurá-los que vocês já foram perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque olha aqui que o texto vai nos dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí ele diz assim,
ele diz assim: filhinhos meus, no versículo 1 do capítulo 2, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, olha bem, irmãos, o primeiro encorajamento, o primeiro ânimo, a primeira motivação de João aqui é dizer para os seus leitores que eles já tinham sido perdoados dos seus pecados por causa do nome de Jesus. Amém? Ou seja, já fomos justificados, declarados justos, você não deve mais nada, todo escrito de dívida foi cancelado. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Deus olha para um eleito, para um regenerado, para um filho de Deus, Ele não olha diretamente, mas Ele olha pela obra redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, filhinhos meus, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Glória a Deus por isto. Glória a Deus, porque hoje nós já fomos justificados, declarados justos e perdoados. Amém? Segundo, ele vai nos dizer, aí no versículo 13, queridos, por favor, diz assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Por favor, volte também para o versículo 14, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E ele repete: pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Eu acho que aqui deu para entender, né? No sentido, desde o princípio, eu até expliquei na semana passada, conhecer a Deus desde o princípio é no sentido de conhecer toda a Escritura. Eu até abri em Levítico, capítulo 19, versículo 18, dizendo o seguinte, que o autor de Levítico já estava dizendo que nós devemos amar o nosso próximo. Então, João não estava dando, por assim dizer, mandamento novo. O mandamento era velho, por assim dizer, era antigo porque já estava na antiga aliança, era novo porque Jesus amplia o mandamento. Por exemplo, Jesus diz que eu tenho que amar o meu inimigo agora, e nós sabemos que não é fácil amar pessoas que nos feriram, que nos marcaram, que nos magoaram, a gente sabe disso. Então, olha bem, o segundo encorajamento aqui, e eu quero destacar esta palavra conheceis, que está no versículo 13, pais, eu vos escrevo porque conheceis. Versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis. Pais, eu vos escrevi porque conheceis. João repete várias vezes essa palavra conheceis. E esta palavra conheceis, todas as vezes que ela é usada, olha bem, na Escritura Sagrada, significa uma relação de intimidade, uma relação inclusive de paternidade e de filiação. Ou seja, olha bem, nós já fomos encorajados porque Deus já nos perdoou os nossos pecados e nós fomos o quê? Justificados. Mas também nós somos encorajados por João quando ele diz o seguinte, que hoje nós fomos adotados na família de Deus, hoje nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, conhecimento nas Escrituras não tem somente o sentido de obter informações ou armazenar informações, armazenar conteúdo. Conhecimento nas Escrituras tem a ver o quê? Com relacionamento. Por isso que eu disse outrora que amar a Deus, conhecer a Deus é o quê? É amá-lo. Nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos.
Quanto mais conhecemos acerca de uma coisa, ou nós amamos ou nós nos afastamos. E Agostinho de Hipona dizia isso: quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo ao Senhor. Conhecer a Deus é amá-lo. Então, queridos irmãos, o segundo encorajamento aqui de João é dizer que nós somos filhos de Deus, fomos adotados na família de Deus. Eu e você, nós não conseguimos, por assim dizer, imaginar isto, porque outrora nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, mas hoje não, nós somos filhos de Deus. Deus nos alcançou com a sua graça maravilhosa e foi misericordioso comigo e com você. Hoje nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Tantas e tantas pessoas que estão por aí que não conhecem ao Senhor, mas você que está aqui esta noite, um dia a graça de Deus chegou ao seu coração e hoje você pode dizer assim: eu conheço verdadeiramente o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a Deus, nós somos libertos de toda a nossa ignorância espiritual. Então João está dizendo aqui: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Olha aí, ele diz isso até mesmo para os neófitos. Quem é o neófito? É aquele que está no princípio da fé, porque até o neófito é filho de Deus, porque se ele de fato é um eleito e foi regenerado, mesmo ele estando engateando na fé, ele é um filho de Deus, ele já conhece a Deus, talvez não conheça como um pai, alguém que já caminhou na caminhada cristã, já está aí num percurso de longo tempo com o Senhor Deus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, não adianta você ter um compêndio de teologia na sua cabeça, se de repente você não coloca isto em prática. Eu sempre gosto de dizer isto, não adianta se você tem titulação, se você é um PhD em teologia ou qualquer outra área que vai corroborar com o estudo bíblico, se isso de fato não ganhar praticidade, e é por isso que esta carta aqui de João, ela é muito prática, ela não tem rodeios. Se você é nascido de Deus, você não vive na prática do pecado. Se você é nascido de Deus, você não odeia o seu irmão, você ama o seu irmão. Se você é nascido de Deus, você não vai negar que Jesus veio em carne, ele se encarnou. Não tem muito arrudeio não, o negócio é rápido, é objetivo, é direto. Então vamos lá? João, diante talvez de um pensamento em que nós não conseguimos alcançar este nível, ele diz: vocês, na realidade, já foram perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele também diz: vocês, na realidade, já são filhos de Deus, porque vocês conhecem a Deus. E como eu disse, esta palavra conhecimento aqui, inclusive esta palavra conhecimento, ela é usada nas Escrituras também para falar da relação homem e mulher. Fulano conheceu ciclano, sexualmente falando. Era assim que se fazia no Antigo Testamento, né? É assim. Quando um homem conhecia uma mulher, não era somente de conhecer, de olhar. Eu conheci você. Qual é o seu nome? Não era assim. A palavra conhecer no Antigo Testamento tem esta conotação, este sentido de intimidade, de coabitação.
Então, queridos, João nos dá este segundo encorajamento. Agora vem o terceiro encorajamento, que está no verso 13 e no verso 14. No final do verso 13, quando ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aí ele também vai nos colocar novamente, lá no final do verso 14, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o quê? O maligno. Que maligno é esse? Hein, queridos? Nesse contexto aqui, qual é o seu grande inimigo? A Bíblia nos diz que nós temos 3 grandes inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Não é assim? A carne, o mundo e o diabo. Mas qual é o seu maior inimigo? Você mesmo. O seu maior inimigo é o seu coração. O seu maior inimigo é todas as inclinações que você tem para pecar contra o Senhor. Meus irmãos, sabe o que eu fiquei imaginando aqui nesta passagem? É que normalmente os neófitos, aqueles que estão iniciando na fé, eles vivem o primeiro amor, não é? Eles não vivem aquele primeiro amor? Então, quando ele vive aquele primeiro amor, nossa, ele realmente busca a Deus e vive uma santidade assim, impressionante. Os pais são aqueles mais experimentados, aqueles que já caminharam, aqueles que já estão mais maduros, aqueles que teoricamente já não cometem os mesmos erros, os mesmos pecados, mas os jovens, aqueles que estão realmente num processo de aperfeiçoamento, estes, por assim dizer, são mais aterrorizados pelo maligno, porque o contexto aqui, meus irmãos, eu não sei se vocês já prestaram atenção no contexto anterior, o apóstolo João fala muito sobre o pecado. Ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos o quê? Nos enganamos. E quando João nos coloca: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o quê? O maligno, tendes vencido o pecado. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o quê? O maligno. Meus irmãos. Agora, a Bíblia também nos diz que a nossa luta é contra a carne, o mundo e o diabo. E o diabo está ao nosso derredor, não está? E o que o diabo pode setar na sua mente quando você, por exemplo, peca contra o Senhor? Ele pode lhe acusar, porque uma das funções do diabo é acusar você, dizer para você que você não tem jeito, dizer para você que Deus não lhe perdoou, dizer inclusive para você, olha bem, algo maligno, dizer para você que até Deus pode ter te perdoado, mas você não se perdoou. E eu quero dizer para você que o diabo vai colocar todo tipo de coisa na sua mente. E o que vai regular a sua conduta e o seu coração é a palavra de Deus. Então, olha bem, quando você pecar contra o Senhor, o diabo pode rapidamente vir até você e bombardear você de acusações. Mas eu quero lhes dizer que em Cristo Jesus você já foi perdoado na cruz do Calvário, amém? E que você tem um advogado junto ao Pai, amém? E que você não pode perdoar a si mesmo, por quê? Porque se você ficar com esse negócio de perdoar a si mesmo, você está anulando a cruz de Cristo, porque quem somente pode lhe perdoar é Cristo Jesus, nosso Senhor.
verticalmente falando, e de forma horizontal, aí sim, alguém pode perdoar você e você pode perdoar alguém, mas você conceder perdão para você mesmo, isso é coisa do diabo. Cuidado com o que você ouve por aí. E cuidado com o diabo. Porque a sua luta é o que? Contra a carne, você, contra o mundo, este mundo caído, que também ele é contaminado pelo diabo, mas você luta também contra os principados e potestades. A nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, mas é contra quem, irmãos? O apóstolo João já nos diz lá em Efésios. Então, olha bem. Quantas vezes você já saiu de um congresso, de um retiro de carnaval, até mesmo de um culto como este, um culto solene, um culto público, ouviu a palavra de Deus, cantou, orou e disse: esta semana vai ser diferente? Quantas vezes você já foi para um retiro, passou lá 4, 5 dias, desceu do monte e disse: nossa, agora aquilo que eu olhava na internet eu não vou olhar mais. Aquelas coisas que você não pode olhar. Eu agora serei uma nova pessoa no trânsito. Serei uma pessoa calma, paciente. Se alguém me fechar, eu não vou proferir algumas palavras que eu não devo proferir. Eu desci realmente de um congresso, eu participei de um congresso, eu ouvi o sermão do pastor, palavra abençoada, e agora, nossa, eu vou me alinhar, vou me endireitar no que diz respeito aos meus negócios, serei honesto nos meus negócios, porque eu não estava sendo tão honesto assim. Eu estou colocando aqui alguns exemplos, algumas exemplificações, mas você pode aí na sua mente trazer um bocado de coisa. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Mas aí quando você vacila e você, eita meu Deus, pequei novamente. Eu estava tão bem, mas aí eu pequei, Senhor. Eu estava tão bem, eu estava tratando as pessoas bem. Eu sou uma pessoa de um temperamento difícil, mas nossa, como eu consegui durante um tempo, olha, até me dominei, domínio próprio, mas de repente, buf. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O encorajamento oferecido pelo apóstolo João aos crentes da Ásia e a nós que também somos crentes em Jesus, consiste em reafirmar que nós, olha bem, já fomos perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Agora, o fato de termos sido perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor, não nos dá o direito de cairmos em pecados de forma contumaz. Mas mesmo que o diabo chegue e acuse você, saiba que o sangue de Jesus já redimiu a sua vida, em nome de Jesus. Nada, nenhuma condenação, nada poderá nos condenar, nos separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, primeiro, queria dizer para você não desanimar.
não devemos desanimar quando formos testados e provados pelos padrões e critérios da palavra de Deus. Porque você de fato vai ser testado e provado pelos critérios da palavra de Deus. Mas olha, se você de fato for crente, um crente verdadeiro, tenha certeza absoluta que você vai aos pés do Senhor para pedir perdão dos seus pecados e dizer: Senhor, me ajude a continuar esta caminhada. Amém? Uma segunda aplicação. Um dos maiores encorajamentos que podemos receber em tempos de desânimo é rever aqueles pontos básicos e fundamentais da nossa posição, irmãos. Ou seja, somos filhos de Deus, adotados na família de Deus, e o nosso irmão mais velho é quem? Jesus. Ele é o nosso irmão primogênito. E o maligno, olha bem, o maligno não pode tocar em você, porque o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. E por fim, o Evangelho nos concede tudo o que precisamos para viver de forma agradável a Deus neste mundo e também para sermos felizes, porque olha bem, já recebemos perdão. Você hoje não vai mais para o inferno, você vai para os céus. Glória a Deus por isto. Era para você dizer um glória a Deus. Glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje você tem conhecimento de Deus, mas não é um conhecimento inócuo, não é um conhecimento vazio, é um conhecimento que leva você a se relacionar com este Deus. Então, glória a Deus por isto. E eu quero dizer que hoje você é um vitorioso. Glória a Deus, mas eu não estou falando de vitória física, material, da teologia da prosperidade, não. Não é essa vitória que a Bíblia nos diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vitória nas Escrituras Sagradas tem a ver com a vitória de Cristo no Calvário, que ganha a eternidade e coloca você também na eternidade em nome de Jesus. Esta é a vitória, meus irmãos. Então, eu gostaria de terminar dizendo que, de fato, nós somos avaliados, temos que passar por estes testes. O teste doutrinário, o teste moral e o do amor. Mas eu quero dizer que o Espírito de Deus que habita na igreja e habita em você, vai lhe auxiliar para que você seja um melhor crente, uma melhor crente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Você pode ficar de pé, quem conseguir ficar de pé? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado, bondoso, poderoso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado porque nós não estamos sozinhos, mas o Senhor nos encoraja. De fato, o padrão é alto, Senhor Deus, mas a Tua graça nos assiste todos os dias, de forma ininterrupta. Portanto, que possamos estar com estas verdades em nossos corações, estes encorajamentos, essas afirmações que nós já fomos perdoados, ou seja, já fomos justificados, declarados justos. Amém por isto.
que também, ó Deus, nós conhecemos a este Deus, conhecemos a este Senhor. Não é um conhecimento de dizer, eu conheço. O próprio Jó passa por essa experiência de dizer, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, de uma mera religiosidade, mas hoje não, eu conheço o Senhor, de contigo estar, um conhecimento íntimo, relacional. E também, ó Deus, hoje nós podemos vencer o maligno, vencer o mal deste mundo, até mesmo o mal que reside em nosso coração, ó Deus amado. Livra-nos, ó Deus bendito, e ajuda-nos na nossa caminhada, porque tudo está no Senhor, a nossa justiça está no Senhor, ó Deus bendito. Abençoe todas as famílias aqui representadas, ó Deus, abençoe todos quantos que aqui estão, e aqueles também que estão em suas casas, em seus lares, em nome de Jesus, amém. Receber a benção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que aqui estão, e com todo o teu povo, Senhor, espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.